Todo leitor tem um hábito de leitura ou uma mania que as pessoas que vêm de fora acham engraçado, que acham meio esquisito, mas todos nós temos essas maniazinhas, né? E hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre os meus hábitos, sobre as minhas manias de leitura. Esse vídeo, ele é meio que um bate-papo com vocês pra gente conversar aí sobre os nossos hábitos, sobre as nossas manias, que eu sei que você, assim como eu, também tem, faz aquela coisa esquisita, que tem uma mania de escolher o livro assim, escolher o livro assado. Então hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre as coisas que eu costumo fazer, quando eu costumo ler, os tipos de livros que eu prefiro, então vamos começar. A primeira coisa que eu quero conversar aqui com vocês é sobre quando eu leio e quanto tempo eu tiro aí de leitura. Pra ser sincero com vocês, eu preferiria ler pela manhã, né? Porque eu acho que minha cabeça tá muito mais fresca, eu acho que eu conseguiria absorver melhor o conteúdo, mas a verdade é que eu sempre acabo lendo à noite antes de dormir. Não sei, eu acabo deixando pra depois, e aí eu acabo deixando e começando a ler só de noite mesmo, o que eu não gosto muito, né? Porque apesar do silêncio e tal, eu acho muito mais confortável, mas às vezes eu já tô cansada e aí a leitura engaja, sabe? Você quer saber o que vai acontecer, mas aí já tá tipo 2 horas da manhã e você precisa ir dormir, porque no outro dia você vai acordar meio cedo. Então você acaba tendo que largar o livro e isso é muito chato. E aí junta com o fato que você também tá cansado e você não consegue render às vezes na leitura por conta disso. E aí então eu preferiria ler pela manhã, mas eu ainda não consigo fazer isso. O que eu tô tentando agora é criar o hábito de ler um capítulo depois do almoço, ou então pelo menos algumas páginas. Então eu almoço e tiro ali 20 minutinhos pra poder fazer a leitura de um capítulo, fazer a leitura de algumas páginas pra tentar, né, dar continuidade nas minhas leituras. E com relação ao tempo de leitura, eu não tenho um tempo específico, assim, tipo, determinar que todo dia eu tenho que ler 2 horas. Eu não tenho nada marcado desse tipo. Tem dias que eu leio bastante, leio, sei lá, 3 horas seguidas, e tem 2, 3 dias que às vezes eu nem olho pra cara do livro. Então acontece. Agora nessa quarentena eu tô demorando muito pra conseguir focar nas coisas. Então tem dias que eu não tenho foco pra fazer nada, nem pra ler. E aí o que eu estou fazendo? Às vezes eu pego meu celularzinho, coloco um dos meus aplicativos de foco pra rodar. Então coloco ali um tempo, 30, 40 minutos. Eu falei sobre esses aplicativos de foco lá no meu Instagram, dei dicas de algum desses aplicativos. Então se vocês quiserem conferir, eu vou deixar o meu IG aparecendo aqui na tela pra vocês me seguirem por lá, porque eu tô sempre dando dicas desse tipo, dicas de leitura. Então tem um conteúdo bem legal por lá também. Então eu pego o aplicativo, coloco pra rodar 30, 40 minutos e fico focada ali só no livro. E os lugares que eu mais gosto de ler assim da casa é o meu quarto e o meu escritório. Às vezes, quando eu fico lendo até muito tarde, eu vou pra sala também, puxo o sofá e fico lá deitada, tomando um chá ou comendo brigadeiro. Esses dias eu até postei no Instagram que eu tava comendo brigadeiro 2 horas da manhã e lendo. Então, às vezes eu prefiro ler na sala, assim, quando é de madrugada, mas no geral eu gosto muito de ler no meu quarto e no escritório. Com relação a formato, tipo livro físico e e-book, eu não tenho, sabe, dizer assim, não, eu só leio livro físico ou só leio e-book. Eu gosto bastante dos dois. Leio muito nos dois também. Eu acho o Kindle muito prático, eu acho ele muito confortável de ler, de você deitar numa posição pra ficar lendo e só passando as páginas, eu acho isso incrível. Mas certos livros eu também gosto de ter o livro físico, da experiência de pegar no livro, sabe? De ter o contato com as páginas. Livros clássicos, por exemplo, eu já tentei ler no Kindle e pra mim não rolou, porque eu não sei, ali aquela coisa clássica, eu acho que a gente tem que ler da forma clássica também. Então eu sinto falta do contato com o livro, de passar as páginas, de sentir o cheiro das páginas, então isso é importante pra mim. Então eu gosto dos dois formatos, eu leio em qualquer um dos dois, mas depende muito da situação. Um outro hábito que eu adquiri recentemente, preciso dizer pra vocês que é bem recentemente mesmo, porque até algum tempo atrás eu achava isso um absurdo, eu abominava isso, mas aí de um tempo pra cá eu acabei, não sei, gostando da ideia, que é fazer marcações e escrever nas margens do livro. Os livros mais antigos que eu lia, vocês podem olhar aqui que não vai ter marcação, não vai ter nada, no máximo aquelas flags adesivas, porque
porque flags adesivas eu uso aos montes nos meus livros, mas de escrever, marcar, sublinhar, passar marca-texto, eu nunca tinha feito e eu descobri que é maravilhoso fazer isso. Parece que você conversa com o livro, sabe? Parece que tem uma conexão, uma troca com o livro, isso é muito legal. Então, agora eu passo lápis mesmo em algumas citações. Eu uso marca-textos, que não é esses marca-textos convencionais que a gente usa no colégio. Eu uso brush pen, que ela tem uma tinta mais levezinha. Não sei, eu gosto, eu sempre pego cores mais pastéis, porque não fica aquela coisa tão marcada, passa pro outro lado da folha também. Então, tenho usado essas brush pens. E também uso flags adesivas pra marcar e deixar aquela pontinha na lateral. Uso post-it também pra fazer anotações. Então eu realmente sou desse time agora de pessoas que escrevem nos livros, que faz marcações com marca-texto e lápis e é isso. E sim, gente, eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Eu vou intercalando a leitura aí até que realmente um livro me pega e aí eu tenho que largar todos os outros pra poder conseguir terminar aquele livro, porque eu simplesmente não consigo mais largar. Então geralmente é isso que acontece. Eu começo 2, 3 leituras e aí do nada eu acabo largando as outras e me concentrando em um porque ele realmente me pegou e aí depois eu volto pras outras, até uma das outras me pegar novamente. Então é basicamente assim que eu faço essa intercalação de leitura. Agora, puxando um pouco mais para o lado das manias literárias, vou contar algumas coisas que eu faço aqui pra vocês. A primeira coisa que eu vou citar, eu acho que é bem comum, né, entre todos nós de leitores, é que eu tenho muito ciúme dos meus livros. Eu gosto bastante de emprestar livros. Muitos dos livros que eu tenho aqui já foram emprestados para algumas pessoas, mas eu só empresto para pessoas que realmente têm o hábito de leitura, que eu sei que gostam de ler, que eu sei que vão ter um cuidado com esse livro, porque são pessoas que também têm cuidado com seus próprios livros. Então é para essas pessoas apenas que eu empresto livros, tá? E se uma dessas pessoas já me devolveu o livro em péssimas condições depois que eu emprestei, não vai ter empréstimo novamente, nunca mais na vida. Essa é a verdade. Mas tem edições também que eu não empresto pra ninguém. Então, livros autografados por autor eu não empresto. Livros de edições mais, assim, exclusivas e tal, eu não empresto mais. Já emprestei e já me arrependi, então não empresto mais. Tem algumas edições que eu tenho muitos ciúmes e que elas não vão sair da estante, a não ser que seja pra minha mesa de escritório enquanto eu estou lendo e acabou. Outra mania que eu tenho é contar a história inteira do livro pra alguém que esteja disposta a ouvir. Sim, gente. Se você me perguntar sobre o livro que eu estou lendo e quiser realmente saber da história, eu vou fazer a leitura junto com você. Eu vou lendo e vou te contando. Gosto de contar o que tá acontecendo no livro, na história, eu só não conto o final. Então, eu sei que você peça spoiler e queira saber o final, mas no geral eu nunca conto o final da história, eu só conto o enredo. E é isso, adoro conversar e contar as histórias assim pras pessoas. Uma outra mania que eu tenho, e eu tenho quase certeza que você, leitor que está me assistindo, também tem, é a de colecionar marcadores. Gente, eu tenho muito marcador aqui nessa casa, vocês não têm noção. Eu tenho um potinho, uma bolsinha, um cachepô, na verdade, o nome é cachepô, de marcadores. Tenho mais alguns guardados na bolsinha que veio da Bienal do ano passado, que eu preciso sortear pra vocês, mas até hoje não sorteei. Então eu tenho muito marcador nessa casa. Sempre que eu saio, que eu vou numa livraria, eu sempre volto com a bolsa cheia de marcadores, mesmo que eu não traga livro nenhum. Então eu tenho marcador de papel, eu tenho marcador com tacel, eu tenho marcador de imã, marcador metálico, de tecido, de fita. Eu tenho um monte de tipo de marcador nessa casa, porque eu saio colecionando e trazendo um monte de marcador. O único marcador que eu ainda não tenho e que eu quero muito, mas eu não achei nenhuma lojinha assim no Brasil que faça e que tenha um trabalho bem legal, é aqueles marcadores que tem biscuit na ponta, sabe? Você põe um marcador e aí fica as perninhas da Alice, por exemplo, o rabo do gato da Alice pra fora. Eu não tenho um marcador assim e eu quero muito, então se vocês souberem lojinhas aqui no Brasil que vendam e que não custem o meu rim, por favor, deixem aqui nos comentários, tá? Que eu vou adorar conhecer. E uma outra coisa, além de colecionar os marcadores, é que eu preciso combinar o marcador com o livro que eu tô lendo. Então, assim, o marcador do mesmo livro, ou então um marcador que tenha o tacel, que combine, faça um contraste legal ali com a capa do livro. Eu fico olhando durante tempos pra tentar encontrar o marcador perfeito pra minha leitura.
E isso é uma mania que eu não consigo deixar de ter, já tentei, mas não dá. Eu preciso combinar e deixar tudo bonitinho, tudo combinando. Uma outra coisa que eu faço e que muita gente acha muito esquisito e me condena um pouco, vou confessar pra vocês, algumas pessoas me condenam um pouco por fazer isso, é ler a última página do livro quando tá lá na metade do livro. Eu sou uma pessoa, assim, extremamente ansiosa. E aí quando eu chego lá na metade do livro, que as coisas começam a acontecer, eu começo a entrar em desespero, começo a achar que todo mundo vai morrer e que o livro não vai ter o final que eu quero. E aí o que eu faço? Eu vou lá na última página do livro e leio as duas últimas frases do livro. Às vezes eu leio até um pouco mais, mas geralmente são as duas últimas frases do livro que eu leio pra saber o que acontece, como a história termina, já pra poder ir preparando o meu coração pro baque. Porque às vezes nem sempre todo livro tem um final feliz, então a gente tem que, né? Então, é uma mania estranha, muita gente acha muito estranho eu fazer isso e fala que isso não faz o menor sentido, mas eu leio sim, porque eu preciso saber, senão eu vou ter um infarto no meio do livro. E a última mania que eu tenho é de passar horas na Amazon, colocar um monte de livro no carrinho e depois fechar a Amazon sem comprar nada. Tem dia, gente, que eu vou falar pra você, eu fuço a Amazon, eu fuço todas as promoções, tudo que tem de legal, todas as novidades, e aí eu saio colocando um monte de livro na minha wishlist lá da Amazon, que parece que toda semana aumenta 1 quilômetro de distância, e saio colocando na wishlist, depois coloco no carrinho, vejo quanto daria se eu fosse comprar, e aí depois fecho a Amazon e não compro nada. De vez em quando isso me acontece. Às vezes eu tenho uns surtos desses, assim, me faço esse tipo de coisa. É tipo quando a gente vai na livraria física, sabe? Aí você fala, eu quero esse livro, eu quero... Às vezes até tira da prateleira e carrega o livro aqui durante, sei lá, a meia hora que você tá dando a livraria, você começa a carregar aquele monte de livro nos braços, pra no final ir voltando pras prateleiras e deixando todos os livros lá e saindo de lá só com os marcadores mesmo, sem comprar livro nenhum. Bom, se você tem curiosidade pra saber quais os livros que estão na minha wishlist da Amazon, vai estar aqui no box de descrição. Sempre deixo o link da wishlist aqui embaixo, tá? Caso vocês queiram conferir. E basicamente esses foram os hábitos e as minhas manias literárias que eu consegui pensar para, né, comentar com vocês. Agora me contem aqui embaixo quais são os seus hábitos de leitura, quais são as suas manias literárias, as coisas que você faz que as pessoas te olham assim meio torto ou então falam, eu também faço isso. Então me conta aqui embaixo nos comentários, vamos conversar aí sobre as nossas manias, sobre os nossos hábitos, me conta aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, ó. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!